Bom, senhoras e senhores, então, boa tarde a todos. Me apresento brevemente aos senhores e às senhoras. Meu nome é Arthur Torres e gostaria, de antemão, dizer que é um prazer, imenso, poder conversar com os colegas acerca do novo processo civil brasileiro. Agradeço desde já a Vox Lex, na figura do Felipe. Sinto-me muito honrado com o convite e que bom que nós conseguimos estar aqui nessa tarde. Meus caros, primeiramente eu diria aos senhores e às senhoras, examinando a nominata daqueles que aqui passaram, que a minha tarefa é duplamente difícil nesse final de tarde. Porque, salvo equívoco, essa será a última apresentação. É isso? E fechar um evento já não é a tarefa das mais fáceis. Agora, fechar um evento que tem a participação da professora Miglia Vaca, professor Edson, professor Sérgio Porto, professora Mariângela, nossa senhora, que nominado! A tarefa complica-se ao extremo. De toda sorte, humildemente tentarei contribuir com algumas reflexões sobre os temas sentença e coisa julgada e ponho-me então à disposição dos colegas para uma conversa informal, como eu vi que já estava acontecendo. Qualquer dúvida no andar da carruagem, os senhores e as senhoras sintam-se à vontade para interferir, para que nós possamos dialogar acerca dos temas. Muito bem, então, meus caros, eu anotei aos senhores e às senhoras como tema da minha breve exposição: sentença, considerações iniciais e questões controvertidas à luz do novo Código. Senhores e senhoras podem estar estranhando que não está aqui na minha apresentação a coisa julgada, que está prometida também algumas considerações. Claro que elas serão feitas, mas esses temas andam tão imbricados que me parece que as questões pertinentes à coisa julgada, elas devem aqui surgir independentemente de haver anotação no título da minha exposição. Meus caros, eu vou dizer uma coisa para vocês. O tema é dos mais espinhosos do meu humilde ponto de vista. Por quê? Porque ele exigirá dos processualistas do século XXI, como tenho dito, abandonar uma zona de conforto e realizar reflexões que são pertinentes, única e exclusivamente ao novo processo. É evidente que nós já trabalhamos há muito tempo quando nós falamos dos pronunciamentos de primeiro grau do juiz com as figuras do despacho, as decisões interlocutórias e a sentença. Então percebam, em relação à nomenclatura utilizada ou dada aos pronunciamentos do juiz no primeiro grau, em relação à nomenclatura, nós permanecemos tal e qual tínhamos antes. O problema não é esse. O problema, meus caros, é que nós teremos o mesmo nome com conteúdos sutilmente diversos. Então, eu estou apresentando aos senhores e às senhoras os pronunciamentos do primeiro grau, os despachos, e aqui, sem maiores delongas, o que nós sabemos? O processo civil ele se inicia por interesse das partes e se desenvolve por impulso oficial. Está lá apontado no segundo artigo da Lei 13.105 de 2015, como sempre foi. Como é que se dá esse impulso oficial? Não sabemos. Mediante despacho, despacho, decisão interlocutória, despacho, despacho, decisão interlocutória, despacho. Na verdade, as partes vão lá e batem nas portas do Poder Judiciário, formando-se a relação jurídica de natureza processual e o Estado, metaforicamente falando, faz a volta nas partes, põe a mão nas costas e vai impulsionando. Para quê? Para que daquele momento inicial nós possamos sair lá na outra ponta do processo, que é o momento onde o Poder Judiciário diz
qual é o direito aplicável ao caso concreto. Como é que se faz isso? Claro que há essa alternância, despachos e decisões interlocutórias, mas, em sua grande maioria, por despachos. O que são os despachos? Pronunciamentos judiciais que, em tese, não possuem ou estão despidos de carga decisória. Razão pela qual o senhor e a senhora já devem ter estudado ao longo desse curso, ou por aí afora, que dos despachos, segundo expresso texto de lei, não cabe recurso. Por quê? Porque não tem força decisória. Se não tem força decisória, não tem, ao menos em tese, como haver prejuízo a um dos litigantes, de tal sorte que não se justifica, ainda que em tese, o cabimento de um pleito recursal. Muito bem, até aí tranquilo. Mas os pronunciamentos se dividem nos pronunciamentos que não possuem carga decisória e os pronunciamentos judiciais que possuem carga decisória. Tudo bem. Quem é que não possui? Os despachos, no primeiro grau. Quem possui? As decisões. E aí nós temos uma bifurcação. Nós temos as denominadas decisões interlocutórias e nós temos a própria sentença. Até aí também não trago qualquer novidade aos senhores e às senhoras. Mas, como havia dito, ainda que nós permaneceremos trabalhando com esta mesma nomenclatura, do meu humilde ponto de vista, parece que há uma alteração considerável no que tange a compreensão desses conceitos. E mais do que isso, nós vamos ter reflexos processuais a partir da adequada compreensão dos conceitos de decisão, de decisões interlocutórias e de sentença. Então, meus caros, eu inicio já a minha exposição fazendo uma indagação aos colegas. Qual é o conceito de sentença para o novo Código de Processo Civil? Apenas para situá-los, lá no artigo 213, nos seus parágrafos, essas anotações estão postas. De tal sorte que, pelo menos em tese, e numa reflexão mais rasteira, bastaria uma leitura desse texto legal para a compreensão dessas figuras. Parece-me que nós teremos de ir um pouquinho mais adiante por conta das imbricações que o sistema do novo código traz à baila um pouquinho mais à frente. O 203 está lá na parte geral e depois nós teremos já adiante um capítulo, um tópico específico sobre a sentença e a coisa julgada. Muito bem. Já na parte especial. Então, meus caros, qual o conceito de sentença e quais os seus critérios identificadores? Vamos dar uma olhadinha aqui. Tá? O conteúdo do pronunciamento e sua classificação. Tudo bem. Antes de nós tratarmos do conceito de sentença, os senhores e as senhoras devem ter presente que aquela dicotomia, sentenças terminativas, sentenças definitivas, ela fora mantida pelo novo Código de Processo Civil. Quando me refiro à figura das sentenças terminativas, claro que nós temos uma alteração de nomenclatura, nós estamos falando das hipóteses do artigo 485, que grosso modo são as hipóteses em que há um pronunciamento do juiz que pretende pôr fim ao processo, ou à fase do processo, contudo, não existe enfrentamento meritório, ao menos para o Código. Então, nós chamamos de sentenças terminativas aquelas sentenças onde ou em que se extingue o feito sem julgamento meritório. Então, já fiz algumas considerações, inexistência de enfrentamento meritório e, à luz do novo Código, por isso que nós já devemos trabalhar com uma interpretação, vamos dizer, sistemática do conteúdo do novo Código, essas sentenças terminativas apenas poderão ser prolatadas como última opção. Talvez aqueles que tenham passado por aqui, imagino aqui que pela nominata, vamos ver, o professor Sérgio Porto, quando ele fala dos vetores do novo CPC,
Imagino que ele tenha tratado dos artigos iniciais, fazendo um cotejo com o modelo constitucional do processo civil brasileiro, e os senhores perceberam que lá no artigo 6º, por exemplo, o legislador assume um compromisso com a prestação jurisdicional meritória. Tal sorte que todos nós temos um direito, segundo a minha convicção fundamental, de obtermos uma decisão meritória e justa no processo judicial. Bem, apenas em última hipótese, senhoras e senhores, nós poderemos ter manifestações do judiciário que pretendam pôr fim ao processo e que não enfrentem o mérito da causa. Esta é uma opção do novo Código de Processo Civil. Tá? Enfrentamento meritório acima de tudo ou de quase tudo. E talvez eu possa já exemplificar como é a última conversa que vocês terão nesse curso, poderia trazer à baila apenas para exemplificar isso. Por exemplo, os senhores e as senhoras já descobriram, estudando o sistema recursal, que há algumas ferramentas de combate à jurisprudência defensiva. Por exemplo, nós advogados, sabe-se lá por qual motivo, preenchemos mal uma guia de recurso, na guia recursal, o que diz o código? Olha, douto julgador, o senhor não pode mais fulminar o meu recurso simplesmente porque há um vício de preenchimento. O senhor deve intimar a parte para suprir o vício. Por quê? O compromisso do código é com uma prestação jurisdicional meritória. Ah, deixei de preparar, ou preparei pela metade, não posso fulminar? Não pode. Não pode mais. Ok? Então, este é um compromisso. E as sentenças terminativas, ou a extinção do processo sem julgamento de mérito, que são as hipóteses do 485, apenas em última hipótese à luz do sistema do novo Código. Mas, como eu disse aos senhores e às senhoras, antes de examinar o conteúdo de sentença, permanece a dicotomia sentenças terminativas, sentenças definitivas. E causa espécie, classificá-las enquanto sentenças definitivas. Por quê? Porque nós sabemos que, de definitiva, ao fim e ao cabo, fazendo um cotejo com a expressão, vamos dizer assim, no entendimento comum, essa sentença não tem nada. Né? Respeitosamente, a sentença é um pronunciamento judicial que está vinculado, em sentido estrito, ao primeiro grau de jurisdição, e gostemos ou não, o juiz do primeiro grau, o Código está tentando, vamos dizer assim, em alguma medida, privilegiar a sua atuação, mas o juiz de primeiro grau, hoje, respeitosamente, ele só decide quem vai recorrer. Tá? Quem ganha? Está ótimo, quem perdeu? Está horrível. De tal sorte que, de definitiva, se nós usarmos a expressão no senso comum, não tem nada essa sentença. Porque, estatisticamente, é quase zero os casos em que a sentença de primeiro grau, e sentença só pode ser na jurisdição originária, na competência originária, ela realmente põe fim ao processo. Mas, de toda sorte, está mantida essa dicotomia e nós chamamos de sentenças definitivas, e aí coloco entre aspas as hipóteses do 487, que são, grosso modo, as mesmas hipóteses previstas pelo artigo 269. É uma distribuição relacional um pouquinho diferente, mas as hipóteses são muito semelhantes. Há enfrentamento meritório, ainda que ficto. Por que ainda que ficto? Podem estar na associação. Por quê? O código diz que é mérito? Em alguns casos só é mérito porque o código diz que é mérito. Não há nenhum problema em afirmarmos, por exemplo, que o 4871, que diz que é mérito, a decisão que acolhe ou rejeita os pedidos formulados pelos litigantes, isso, tranquilo, é mérito. O senhor Joãozinho diz que é credor da dona Mariazinha e o juiz enfrenta essa relação. O Joãozinho é ou não é credor da Mariazinha? Bom, isso é mérito. Daí para frente, meus caros, a noção de mérito é ficta. É ficta, gostemos ou não, é ficta. Quando o juiz homologa uma transação feita entre as partes, a pergunta que se põe é, o juiz examina, a despeito daquilo que fora pactuado entre as partes, se o Joãozinho é credor da Mariazinha ou não? Não, ele não examina. É mérito? É mérito para fins processuais. Agora, é um mérito ficto. Me parece de difícil sustentação dizer que isso seja mérito efetivamente. Mas para o código é.
Ok? Então, apenas para justificar a figura do enfrentamento meritório, ainda que ficto. As hipóteses do 487. Bom, as sentenças definitivas, elas também figuram como elemento indispensável à incidência da coisa julgada. Ok? E aqui eu já quero começar a mostrar uma coisa para vocês que talvez nos tirará da zona de conforto. Olha só, os senhores e as senhoras, quando estudaram o tema coisa julgada, no passado, ali, quando nós tivemos a nossa primeira formação jurídica, provavelmente aprenderam o seguinte. Claro, há uma distinção entre coisa julgada formal e coisa julgada material. Eu reputo que coisa julgada formal nada mais é do que preclusão. Esse nome só atrapalha. Então, quando eu falo de coisa julgada, que estou a tratar da coisa julgada material, nós examinamos, estudando esse tema no passado, que a compreensão do fenômeno, tal e qual nós o conhecemos hoje, é algo que nós devemos a um cidadão chamado Henrico Túlio Ligma, que distinguiu eficácia da sentença de autoridade da coisa julgada, e, estudando a autoridade da coisa julgada, ele passou a dizer, e o nosso sistema processual albergou, que o manto da coisa julgada ou a autoridade da coisa julgada é algo externo à sentença e que essa sentença, respeitados alguns requisitos, seria abraçada pelo manto da coisa julgada. E para usar aqui vamos dizer assim, uma figura de linguagem, algo nessa sentença, por força da coisa julgada, tornar-se-ia imutável. Tá? A literatura jurídica geralmente utiliza a seguinte frase: a coisa julgada material faz do preto o branco, do quadrado o redondo, do injusto o justo, para justificar a sua razão de ser. Mas o que nós aprendemos ali atrás, meus caros? Nós aprendemos que para que a coisa julgada venha a produzir os seus efeitos, que são efeito negativo e positivo, ela deve, então, respeitar alguns requisitos. Quais são os requisitos? O que nós estudamos lá atrás? Estudamos que o primeiro requisito é o trânsito em julgado. E, pelo amor de Deus, não há confundir trânsito em julgado com coisa julgada. Trânsito em julgado, ele pode se dar de várias formas. Exemplificativamente, pela preclusão temporal, pelo esgotamento das vias recursais, pela preclusão consumativa, de vários meios. Um dos requisitos para a incidência da coisa julgada é que nós, então, tenhamos o trânsito em julgado. Mas o que tem que ter transitado em julgado segundo os sistemas pretéritos? Uma sentença. Uma sentença definitiva. Leia-se, uma sentença meritória. Concordam comigo? Foi isso que nós aprendemos no passado. E por que nós afirmávamos isso? Tem que ser uma sentença, porque é inerente ao conceito de sentença que exista um enfrentamento da matéria calcado numa investigação, vamos dizer assim, pautada no juízo de certeza. E essa era uma das notas que nós utilizávamos para distinguir, por exemplo, sentença de decisão interlocutória. A análise feita em decisão interlocutória é sempre um juízo precário, pautado na verossimilhança. Na sentença, ao contrário, é calcado num juízo de certeza, de tal sorte que se essa sentença enfrentar o mérito, ainda que ficto, e vier a transitar em julgado, incidirá sobre ela o manto da coisa julgada. O preto virará branco, o quadrado redondo, o injusto, o justo. Então, quais eram os requisitos para a incidência da coisa julgada? Haver sentença meritória e trânsito julgado. Pois é, meus caros. Pois é. Daqui um pouquinho nós vamos chegar lá. Mas, ao que tudo indica, o novo Código de Processo Civil admite que decisões ou que julgados prolatados a partir de decisões interlocutórias venham a receber o abraço da coisa julgada. Mais do que isso, permite que decisões interlocutórias sejam um objeto de ação rescisória. Opa!
começamos a sair da zona comum. Tá? E agora, doutor Arthur, para aí, vamos ter que conversar, tentar clarear. Tá? Vamos ver qual é o caminho seguido pelo legislador para ver aonde nós queremos chegar. E aí, meus caros, nós vamos ter que voltar um pouquinho para trabalhar com a pergunta: qual é o conceito de sentença? Quais os critérios identificadores e como é que eu vou distinguir sentença de decisões interlocutórias? Porque algumas das notas que no passado serviam para distinguir o joio do trigo não servirão mais doravante. Então nós vamos... quer ver? Os senhores já, apenas para botar uma pulguinha atrás da orelha, os senhores já estudaram recursos nesse curso. Tá? Recordem-se, olha como a coisa está mudando de figura. Que no passado, o que nós aprendíamos? Nós aprendíamos que a função da apelação era combater, quando fosse o caso, uma sentença. Então, como é que nós aprendíamos? A apelação é o remédio processual hábil a impugnar a sentença. O que nós vimos? Claro, a sentença, via de regra, continua sendo apelável, mas agora nós temos decisões interlocutórias que só podem ser impugnadas via apelação. Opa! Vamos começar a sair da zona comum. Nós estamos mudando esse cenário. Então eu vou voltar para cá, porque permanece sendo indispensável conhecer o conceito de sentença para identificar o recurso cabível, isso é óbvio, mas já não serve como servia para outras coisas. Se eu tenho sentença, pode ser que eu tenha ação rescisória. Se dizia no passado. Se eu não tenho sentença, não há nenhuma possibilidade de ação rescisória. À luz do novo código, mentira. As decisões interlocutórias serviam no sistema pretérito, o CPC 73, serviam para resolver questões incidentes. Não é isso que dizia o código? Questões incidentais. Como é que nós ensinávamos isso? Olha, se o pronunciamento judicial tem carga decisória e ele pretende pôr fim ao processo, é uma sentença. Se ele tem carga decisória e ele apenas resolve uma questão incidente, ele não é uma sentença, é uma decisão interlocutória, estava resolvido. Só que o novo código foge dessa linha de raciocínio. Tanto é que os senhores e senhoras vão, e já examinaram isso, por exemplo, se deparar com casos em que a decisão interlocutória versa sobre o mérito da causa. A decisão interlocutória tem o conteúdo do 485 ou do 487, que seriam o 269 e o 267 do CPC 73. E ainda assim são decisões interlocutórias. E mais do que isso, não estão resolvendo apenas questões incidentes. Podem estar resolvendo o litígio para a eternidade. A coisa vai mudar de figura. Mas, meus caros, eu vou convidar então os senhores e as senhoras a uma reflexão. Me parece, à luz do que diz o 203, que dois critérios devam ser examinados. O primeiro deles é o seguinte: só pode ser sentença, segundo o Código, o pronunciamento judicial que transmita ou que se debruce sobre uma das hipóteses, ou do 485 ou do 487. Então, o primeiro critério, me parece, seja o conteúdo do pronunciamento judicial. Eu preciso examiná-lo e ver se o conteúdo do pronunciamento judicial cabe na moldura do 485 ou do 487. O segundo requisito, meus caros, aí sim, nós teremos que examiná-lo a partir de duas hipóteses, segundo o novo Código de Processo. O pronunciamento judicial tem o conteúdo do 485 ou do 487? Tem. Vamos dar o segundo passo. O segundo passo será, primeira hipótese, o juiz, mediante esse pronunciamento, ele
pretende, por fim, a fase cognitiva do processo sincrético? Isso nós vamos ter que responder. Me parece que se nós tivermos o 485 ou 487 e a intenção do julgador seja a de, por fim, a etapa cognitiva ao antigo processo de conhecimento dentro da linha de uma visão sincrética, nós estamos diante de uma certeza. Segunda hipótese, não tem nada a ver com isso. Tem conteúdo do 485 ou do 487, mas o juiz apenas quer extinguir a execução. E aí, meus caros, vou pô-los na fogueira para que os senhores e as senhoras reflitam. Quando o código diz extinguir a execução, estará a tratar da tutela executiva, tutela jurisdicional executiva, que se dá tanto no processo de execução autônomo, quanto lá na etapa do cumprimento de sentença. Porque o cumprimento de sentença está dentro do processo sincrético, mas a natureza jurídica da tutela jurisdicional é executiva. Tá? Isso não vai perder. Olha, intimo o cidadão para cumprir a obrigação, e se não cumprir, eu, Estado, vou na mão grande e enfado seu patrimônio. Não muda a natureza, embora esteja dentro de um mesmo processo. Mas o código apenas diz, segunda hipótese, tá? Quando extinguir ou visar a extinguir a execução. Tutela executiva ou processo de execução? Não sei. Isso é com os senhores e com as senhoras. Mas, me parece que a linha de raciocínio para identificarmos uma sentença seja, primeiro, tem carga decisória, o pronunciamento judicial? Tem. Então não é despacho. Só pode ser uma decisão interlocutória ou uma sentença. Segundo passo, vamos examinar o conteúdo dessa decisão. Se tiver conteúdo de 485 ou 487, nós demos o primeiro passo positivo. E aí nós vamos ter que responder uma segunda indagação. Qual é a segunda indagação? Depende. Hipótese 1 ou hipótese 2? Estamos pretendendo, por fim, a fase cognitiva do processo sincrético? Sentença. Se for positivo. Se não for positiva essa resposta, nós estamos diante de uma decisão interlocutória. Por quê? Porque, segundo o novo código, o conceito de sentença é restritivo e o conceito de decisão interlocutória é expansivo. Tudo que não é sentença e tem carga decisória, diz o código, é decisão interlocutória. E aí vai nos remeter a uma outra, vamos dizer assim, saída da zona de conforto. Porque os senhores e as senhoras já aprenderam o seguinte: como é que se impugna as decisões interlocutórias no novo Código de Processo Civil. Nós temos um regime que é o seguinte: se a decisão interlocutória, a despeito, independentemente do seu conteúdo, estiver sujeito ao regime da preclusão imediata, é agravo de instrumento. Se a decisão interlocutória não estiver sujeita ao regime da preclusão imediata, preliminares de razões de apelação ou preliminares de contra-razões de apelação. Lembra que eu disse um pouquinho antes? Então quer dizer que a apelação também serve agora como instrumento recursal hábil para impugnar decisões interlocutórias? Isso era impensável no sistema de 73 e nos sistemas pretéritos. Nós estamos saindo da zona de conforto. Diga lá. Só que uma coisa que foi discutida antes aqui, quando foi dada aos recursos, foi sobre o instrumento que é utilizado nos trabalhos, que é o protesto antipreclusivo. Se ele vai ser utilizado, a senhora acha que vai ser utilizado também, se vai haver essa construção no processo civil? Meus caros, não há previsão legal disso. Tá? Alguns me perguntam, nessas andanças aí pelo mundo do CPC tem demandado muito, né? Nessas andanças aí que a gente tem enfrentado esses temas. O que eu tenho dito? Algumas pessoas perguntam, então o regime recursal nesse cenário é igual da Justiça do Trabalho? Não, negativo, não é igual. Porque a Justiça do Trabalho, na verdade, exige um protesto preclusivo. E no meu humilde modo de ver, o protesto antipreclusivo é o próprio recurso. O que tu deixa para depois é a apresentação das
razões recursáveis. Ou seja, quando tu diz na Justiça do Trabalho, então eu vou protestar. Traduzindo em miúdos, tu estás dizendo, estou impugnando essa manifestação. De tal sorte que oportunamente juntarei as razões recursáveis. Então, tu recorre, do meu humilde ponto de vista, e depois apresenta as razões recursáveis. No processo civil de 2015, não há essa exigência. Não há essa exigência. Tá? Nós ainda estamos na mente com aquilo que nós trabalhamos hoje, por exemplo, em audiência. Né? Olha, o cidadão foi lá e prolatou hoje, o juiz, uma decisão interlocutória. Em audiência eu tenho que oralmente apresentar, recorrer, muito bem, não é nada disso. Qual é o critério legal? O critério legal, essa foi a maneira que me parece mais didática que eu encontrei para explicar aos colegas e aos alunos de graduação, especialização, mestrado, doutorado, o seguinte, olha, o que nós temos? Uma figura jurídica chamada decisão interlocutória. Quando nós examinarmos o conteúdo da decisão interlocutória, nos depararemos com a seguinte bifurcação. Alguns temas estão sujeitos à preclusão imediata. Outros não estão sujeitos à preclusão imediata. Os que estão sujeitos à preclusão imediata estão previstos lá no rol do 1015. Tutela provisória, a decisão interlocutória que versar sobre o mérito da causa, a decisão interlocutória que isso, que aquilo, estão lá no 1015. Cuidado com o 13º inciso, que diz, demais hipóteses previstas em lei, daqui a pouco vai aparecer uma questão aqui pra gente. Tá? Bom, então, meus caros, regime da preclusão imediata, agravo de instrumento. Prazo de 15 dias, prazo comum, nós já sabemos, estamos vivendo a unificação, exceto para os embargos de declaração, e vamos ter que protocolizar, sendo o caso, esse recurso, pena de preclusão. Uma decisão interlocutória foi prolatada e ela não está sujeita ao regime da preclusão imediata. Como é que eu ataco preliminares de razões de apelação, preliminares contra razões de apelação? É o que diz o código. Qualquer exigência fora daí será uma exigência fora da lei. Se a jurisprudência entender que, olha, para evitar problemas de organização judiciária e de organização do processo, nós vamos passar a exigir um protesto, uma manifestação de que vai recorrer, olha, pode-se desenhar, porque no nosso país tudo acontece. Agora, não é objeto de tal sorte que não é idêntico ao processo do trabalho. Tá? Porque as decisões interlocutórias que tu ataca no processo do trabalho, perceba, estão adstritas ao regime da preclusão imediata. Tanto é que se tu não dizer protesto, o gato subiu no telhado. São absurdamente diferentes do meu ponto de vista, esses dois regimes. Ok? Então, meus caros, bom, nós falávamos então dessa distinção entre sentença e coisa julgada. Os critérios que me parecem indispensáveis para a sua identificação foram aqueles que eu referi há pouco. Tá? O conceito está lá no 203, nos seus parágrafos, ele é restritivo ser considerado ou comparado ao conceito de decisão interlocutória. Quando nós falamos, meus caros, dos requisitos da coisa julgada, trânsito em julgado e sentença meritória, por que me parece indispensável trazer à baila a figura da decisão interlocutória? Porque nós teremos no processo decisões interlocutórias que enfrentarão o mérito da causa, terão conteúdo do 487, tá? Ou ainda do 4, vou deixar o 485 fora, mas do 487, e segundo o regime codificado, algumas dessas decisões poderão, com o trânsito julgado, serem albergadas pela coisa julgada material. Segundo o regime codificado. O que vai totalmente ao encontro do que se disse historicamente por aí. O que se dizia historicamente? Decisão interlocutória não pode receber o abraço da coisa julgada porque trata-se de uma cognição precária, pautada no juízo de verossimilhança. Não sei como é que essa coisa vai ficar, mas ela muda substancialmente a partir de algumas passagens do novo código. Há decisões interlocutórias passíveis de serem alcançadas pela coisa julgada. Ok? Então, adiante, meus caros.
A sentença, identificados os seus critérios, ou os seus elementos identificadores, ela mantém a mesma estrutura. O ato sentencial deve obedecer a uma estrutura. Os senhores e as senhoras já estão... Senhores e as senhoras não. Eu, porque não vejo nenhum calvo por aqui, já estou careca de saber. Os senhores e as senhoras estão acostumados com essa ideia. É um pouquinho diferente. Agora, nós temos a mesma estrutura. Tá? Nós temos o relatório, como sendo o primeiro capítulo da sentença, a fundamentação, que nós já vamos nos dedicar um pouquinho mais a ela, e o dispositivo. Eu costumo dizer que essa é a única forma de nós darmos uma aplicação fática, ou ver uma aplicação fática, à boa e velha teoria tridimensional do direito. Lembra da teoria tridimensional do direito? Quando a gente entra lá na faculdade, nas cadeiras iniciais, entra um Arthur da vida lá, né, enlouquecido, querendo explicar para vocês o que é o direito, e aí traz o Miguel Reale e vai dizer que a teoria tridimensional, o cara quase enlouquece, não tem nenhuma conexão no primeiro momento. Né? Mas percebam que a estrutura do ato sentencial ela é capaz de justificar a afirmativa do Miguel Reale. O que dizia o Miguel Reale? Direito é fato, valor e norma. Se direito é fato, valor e norma, a dicção do direito que se dá pela sentença deve responder a esses três elementos. De tal sorte que é fácil de entender a estrutura do ato sentencial. Relatório, né? Para que é um relatório? Isso aqui é importante. Relatório. Quando eu falo de relatório, eu estou me referindo ao aspecto fático, mas o relatório limita-se aos principais fatos processuais. Não tem que falar em fatos que não sejam de natureza processual. O que são os fatos de natureza processual? Por que a gente encontra isso em juízo? Olha, o autor lançou mão de uma ação indenizatória em face do réu. Vamos utilizar uma lógica aqui já do novo código. O feito admitia autocomposição. O demandado foi citado, ambos compareceram à audiência de conciliação, que restou inexitosa. Inaugurado o prazo para a resposta, vieram contestação e reconvenção. Os autos vieram conclusos, o feito foi saneado retrospectiva e prospectivamente, fora produzida prova testemunhal, prova pericial, colhido depoimento pessoal e a prova testemunhal em audiência, os autos vieram conclusos para a sentença. É o relatório. Perfeitamente realizado, porque estão destacados os principais fatos processuais. Então, quando eu falo de relatório, eu falo de fatos, mas fatos eminentemente processuais. Bom, o segundo capítulo da sentença versa sobre a fundamentação, e aí é evidente que os senhores e as senhoras viram que isso aqui foi a mola mestra para que o barril de pólvora estourasse. E assistia, como os senhores e as senhoras, atentamente a aula da professora Daniele, e algum de vocês suscitou o 489, que traz, eu costumo dizer, brincando, mas falando sério, que o 489 ele tem uma função que é quase, olha, se não fosse trágica, seria cômica. O 489 tem a seguinte função: explicar que bolacha Maria não tem canto. Tu fica pensando, mas como assim, professor? Vem cá, meus caras. Não é o velho código, não é o novo código, não é. Nós vivemos num Estado constitucional, materialmente constitucional e democrático de direito, que está amparado por um modelo constitucional do processo civil brasileiro. Os senhores e as senhoras já conhecem isso. Há um somatório de direitos fundamentais que tem aplicação no e em razão do processo, que pertence a cada um dos jurisdicionários. E eu só tenho devido processo de direito quando, em concreto, há o respeito à integralidade dos direitos fundamentais, de aplicação no e em razão do processo. Que direitos são esses? Direito fundamental ao juiz natural, direito fundamental ao contraditório, vocês já estudaram, está muito forte, direito fundamental à ampla defesa, que não pode ser confundido com contraditório, direito fundamental à produção da prova, e dentre eles, direito fundamental à
Motivação. Então não é o velho código, não é o novo código, é a Constituição Federal que diz com todas as letras. E se eu estiver equivocado, eu peço para os senhores e as senhoras, para ver se a minha memória não me traiu, que vocês consultem o artigo 93, inciso 9 da Constituição, que diz com todas as letras. Todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e motivadas as suas decisões sob pena de nulidade. Não precisava do Código de Processo Civil para isso. Por que, meus caros, que eu estou dizendo que o 489, parágrafo 1º, tem a função de explicar que bolacha Maria não tem canto? Porque no Brasil, o Brasil é o país do carimbo. Nós tivemos que colocar na lei infraconstitucional o que é motivar. É chamar o juiz e dizer, seu juiz, olha aqui, cansei do que você está fazendo aí fora. Pá, com todo respeito, com todas as dificuldades que existem para a prestação judicial, aqui ó, cansamos. É como se nós tivéssemos que explicar para o Poder Judiciário. Motivar é. Olha, o direito fundamental à motivação tem um escopo muito claro. Primeiro, nos livrar, né, do âmbito de uma justiça dos porões. A sociedade precisa saber o porquê é condenada, o porquê não se condena, o porquê se admite a conduta A, o porquê não se admite a conduta A. Então, analiticamente, o senhor vai ter que dizer, considerado o caso concreto, por que o Joãozinho não pode agir assim, por que a Mariazinha não pode agir assado, por que o senhor acolhe o pedido do Flávio, por que desacolhe o pedido da Joana, em concreto. Isso é um direito fundamental, é a Carta Constitucional que diz, meu caro. Nós não podemos ceder a argumentos que são argumentos de organização judiciária. Mas eu tenho muito processo na vara, doutor. Faz como muda a Constituição, meu caro. Senão não vai dar. Então por que eu digo que é explicar que bolacha Maria não tem canto? Porque o código veio trazer à baila, bem compreendida a expressão, uma conceituação de motivação. Seu juiz, olha aqui, ó. Tu não pode fazer um recorte e cola, sem fazer um cotejo no caso concreto. Tu não pode deixar de enfrentar todos os elementos capazes de infirmar a convicção que tu chegou. Tu não pode isso, tu não pode aquilo. Senão, eu, legislador, vou considerar que a sua sentença é uma sentença não motivada. Porque o que se quer, o que a sociedade brasileira quer, o que a comunidade jurídica quer, é isso. O senhor tem que enfrentar. De tal sorte que, fora disso, a sua prestação jurisdicional é tão ilegítima quanto a prestação que se pretenda jurisdicional de alguém que passa na rua. Se não é fundamentado, é nulo, acabou. E para ser fundamentado, vocês vão ter que respeitar isso. Então, a fundamentação, meus caros, é, dentro dessa estrutura sentencial, o capítulo da decisão que pretende, por fim, a fase cognitiva, onde haverá a valoração, não só a valoração probatória, mas a valoração do ordenamento jurídico como um todo. É ali que nós devemos explicar, né, o porquê uma ação é julgada procedente ou improcedente. Agora, meus caros, por fim, o capítulo do dispositivo. Então, se nós podemos afirmar que aqui nós temos fatos processuais, e que aqui nós temos valoração, valor, nós podemos afirmar que o dispositivo é o ambiente propício para que o juiz diga qual é a norma jurídica que regulará aquele caso. E aí nós podemos dizer que ali existe norma individualizada. Muito bem. Essa permanece sendo a estrutura do ato sentencial. Não podemos escapar desse cenário à luz do novo Código. Tá? Muito bem. Da fundamentação aqui, já referi, direito fundamental, parágrafo 1º, a fundamentação. Eu gostaria de suscitar uma reflexão com os senhores e senhoras. Alguém deve ter passado por aqui, hoje ou ontem, e deve ter dito aos senhores e senhoras, que um dos princípios, ou melhor, é inerente à estrutura do novo Código, ou daqueles que foram responsáveis pela sua redação final. Trabalhar
com uma lógica hermenêutica, uma lógica interpretativa que distingue texto e norma. Alguém já passou por aqui dizendo isso? Lembra? Se não passou, lembre-se agora. Está dito aos quatro cantos. Texto é uma coisa, norma é outra. Texto é o que está na lei, norma é o fruto, o produto da interpretação. São coisas bem diferentes. Ok? Tudo bem. A sentença é a norma jurídica aplicável ao caso concreto. A sentença é o produto da interpretação e da valoração do contexto fático e do contexto jurídico que deve preponderar. Tudo bem. Mas até hoje, as teorias que explicam a sentença, elas partem de uma premissa absurdamente diferente. E por isso que eu coloquei aqui os senhores e as senhoras, vamos trabalhar os temas da fundamentação e do contraditório como um cotejo indispensável. Porque olha só, quando os senhores e as senhoras lá atrás, por exemplo, estudaram aquelas teorias do Alório, do Carmen-Lute, tá, elas são diferentes, mas a lógica daquela que merece crítica é o seguinte: o que nós tínhamos como definição de sentença? O que era uma sentença? Explicava a doutrina clássica. A sentença é um ato silogístico do juiz. Ele elege uma premissa menor, fática, busca uma premissa maior. Ao tempo dessas explicações, a lei, hoje não é só a lei, o ordenamento como um todo, e daí extrai a norma jurídica aplicável ao caso concreto. Mas nesse pensamento silogístico, trabalhava-se, meu caro, e olha o destaque que eu vou fazer, é tudo aquilo que o novo código não quer no que tange a esse tema, com uma linha de raciocínio matematizada. Tá? Matematizada. E dentro dessa linha de raciocínio matematizada, quem sofre é o contraditório. Quer ver uma coisa? Olha como é fácil de entender. O juiz está examinando o caso e lá pelas tantas ele se depara com, segundo o seu entendimento, uma prescrição. Só exemplificativamente. Prescrição no CPC 73 é matéria de ordem pública. Concorda comigo? Matéria de ordem pública no sentido de que não só pode, como deve ser suscitada de ofício pelo juizado. Ok? Tudo bem. Então, como é que faria o julgador do CPC de 73? Ele está lá no gabinete, isso aqui está prescrito. Larga tudo, começa a sentença dizendo: aplica o artigo tal, inciso tal, estilo feito, declarando a existência da prescrição, ponto final, a jurisdição está prestada. Por que eu digo que essa reflexão, essa falta de necessidade de nós trazermos, como existe hoje, a baila ao contraditório nas questões de ordem pública, ela está atrelada ao raciocínio matematizado? Por quê? Porque o juiz, que não considera a distinção entre texto e norma, trabalha sobre uma outra lógica, ele pensa o seguinte: olha aqui, ó, o direito é algo quase matemático. Então, 2 mais 2 são 4. Traduzindo em miúdos, se eu li os autos, encontrei a prescrição, eu vou chegar ao resultado. E não importa o que as partes vão me dizer. O que autoriza, nessa linha de raciocínio, que ele se manifeste de ofício. Por que a linha é matematizada? Porque 2 e 2 são 4. Olhei o prazo, deu a prescrição, eu não preciso ouvir ninguém. Canetei o ponto final. Sempre se disse, a sentença é um ato silogístico. Premissa menor, premissa maior. Tá, dá para manter isso? Dá. O que nós vamos ter que escapar no novo código é da figura da matematização. Os senhores e as senhoras já ouviram, obviamente, que inclusive nas questões de ordem pública, o julgador deve facultar às partes o gozo do direito fundamental de influenciar eficazmente na construção da norma jurídica. Por quê? Porque o código está dizendo. O fenômeno jurídico não é um fenômeno que possa ser reduzido à matematização. De tal sorte que nós devemos sempre respeitar o contraditório para chegar a uma sentença.
Tanto é que está dito lá, não se pode, como regra, decidir contra alguém sem antes ouvir. Nós estamos mudando todo esse cenário e partindo de premissas absurdamente diferentes. Uma pergunta? Maravilha. Então, olha só. O papel da fundamentação no sistema dos precedentes obrigatórios. Outro tópico que me parece pertinente, porque nós estamos falando, relembro os senhores e as senhoras, da estrutura do ato sentencial, relatório, fundamentação. Diz ser atualmente o seguinte: o Brasil está adotando um regime de precedentes obrigatórios. Vou pensar alto aqui e convidá-los a uma reflexão. Essa expressão precedentes é algo que está intimamente vinculada, não é ao sistema da common law, mas à tradição da common law. Sistemas e tradição são coisas diferentes. A tradição da common law comporta, por exemplo, um sistema, que é o sistema embrionário lá em inglês, e um outro sistema, que é o sistema estadunidense. Ambos pertencem à tradição, mas são sistemas notáveis distinções. Tá bom? O que se está dizendo por aí? O que se está dizendo por aí? Que o Brasil está importando o sistema dos precedentes obrigatórios. E os autores de nomeada, inclusive, partem, sua quase totalidade, de estudar instituições ou institutos pertinentes ao campo da tradição no comunal. Então, os senhores e as senhoras vão ler qualquer texto sobre precedentes obrigatórios e vão examinar o seguinte. Vai ter lá uma apresentação sobre o arrasto decidendi, sobre o obter dictum, sobre o overruling, e todos esses institutos que são pertinentes àquela tradição. Ok? Para que se desenhe um caminho para falar dos precedentes obrigatórios. Parece que nós devamos distinguir a tradição, a figura dos precedentes, daquilo com o que nós temos nos deparado nas linhas do novo código. Não há nenhuma dúvida que o novo código traz técnicas processuais de vinculatividade. Nenhuma dúvida. Tá? A professora Daniele falou no incidente de resolução de demandas repetitivas, nós podemos ver aqui o incidente de assunção de competência, a técnica dos recursos repetitivos, todas elas são técnicas de vinculatividade. Nenhum problema até aí. Essas técnicas, que não são novas, a rigor, elas trazem no novo código uma caracterização que talvez as diferencie das próprias do passado. Que agora se pretende uma vinculatividade não só vertical, mas uma vinculação horizontal. O tribunal mesmo se vincula ao seu pronunciamento. Até aí tudo bem. Agora, dizer que este cenário reflete a importação do sistema de precedentes tal e qual ele se dá na tradição do common law, respeitosamente, há um gueto. Mas há um gueto gigantesco. Tá? Quando nós falamos de tradição, me parece indispensável refletir o seguinte. Até nós podemos tentar. Agora, ler um autor ou autores que apenas consultaram a bibliografia, não viveram, não é o sistema, é a tradição do common law, subjaz uma conduta social absurdamente diferente do que nós temos ali. Tá? E tomar por verdade absoluta todas essas afirmações, já é complicado. Tem que viver isso, porque é uma tradição. Não basta olhar de fora. E os senhores e as senhoras podem pensar em qualquer tradição. Qualquer tradição. Quer ver um exemplo? Tradição gaúcha. O mineiro até pode escrever sobre a tradição gaúcha. Mas, se o mineiro escrever um livro sobre a tradição gaúcha e publicá-lo hoje, daqui a 2 anos ele vem para o Rio Grande do Sul, reside aqui por 10 anos e tem que escrever o mesmo livro com o mesmo sumário, eu posso afirmar a vocês que o livro é absurdamente diferente. Concordam comigo? Então, vivenciar é uma coisa.
O que me parece, meus caros, é que, pelo que eu tenho estudado, os livros refletem o querer de alguns autores. O autor gosta muito da tradição, gosta muito dos sistemas e gostaria que o novo código tivesse compreendido aquela tradição, aquele sistema. Mas os senhores já pararam para ler efetivamente o que versa sobre quais são as passagens do novo código que versam sobre os tais precedentes obrigatórios? A hora que vocês tiverem um pouquinho mais de calma, ou façam sem ler qualquer doutrina prévia, para ver se os senhores vão ter essa mesma reflexão que são feitas por alguns autores que adoram o tema, mas que parecem, do meu humilde ponto de vista, estar exagerando um pouquinho no que tange ao conteúdo das leis do código. Mas por que eu estou dizendo isso? Vá ter, tome corpo aquilo que se está dizendo nos livros. Bom, a sentença no capítulo dispositivo traz a norma jurídica aplicável ao caso concreto. Na tradição da common law e nos sistemas de common law, em ambos, tu extrai a razão de decidir, não do dispositivo, mas da fundamentação. Agora reitero, lá é assim. Aqui, alguns querem que seja assim. E eu não estou dizendo que isso é certo ou que é errado. A minha dúvida é se isso está devidamente codificado. Tenho me esforçado para encontrar isso e não me parece bem essa ideia. Ainda que nós não possamos duvidar da existência de técnicas de vinculatividade vertical e horizontal. Se isso tem a ver com o sistema dos precedentes, vamos deixar o tempo passar para refletir sobre isso. Apenas uma consideração. A sentença para o novo CPC é um ato silogístico? Me parece que não, né? Porque nós vamos partir do contraditório prévio, da ideia de que é indispensável influir, e que o contraditório é o direito fundamental de influir na convicção da norma aplicável ao caso concreto, e que 2 e 2 já não são mais 4, razão pela qual o juiz já não pode sair decidindo sem ouvir as partes, sem, por exemplo, afastar todos os elementos capazes de infirmar a posição defendida por um dos litigantes. Muito bem. Agora, meus caros, apenas uma provocação aqui. Né? Provocação no seguinte sentido. Os senhores já devem ter examinado, apenas para ver que nós estamos saindo da zona de conforto, os senhores já devem ter examinado, estudando o novo código, o teor do artigo 356, está lá dentro daquele âmbito do julgamento conforme o estado do processo, e que nós, então, temos um tópico chamado de julgamento antecipado de mérito. Lembram disso? Tá. Agora, lembra que no passado nós tivemos um debate sobre, mas é possível, aceita-se ou não a sentença parcial de mérito? Pode ou não pode? Bom, agora nós temos uma figura lá que diz assim, o juiz pode decidir parcialmente o mérito. Olha só. Examinando ou tendo como conteúdo esse pronunciamento o teor do 485, perdão, do 487, que é o mérito para o novo código. Só que diz o código. Essa decisão, e aí eu faço um parênteses, em tese, pretende por fim ao conflito de interesse, ao menos no que tange aquele pedido, ao menos no que tange ao pedido em controvérsia, diz o código, deve ser impugnada pela via do agravo. Ok? Como é que nós poderíamos examinar esse tema? Olha só. Do ponto de vista lógico, conteúdo do 485 e pretende por fim ao processo, ou a fase cognitiva, ou pelo menos parcialmente em relação a determinado objeto. Olha só, em relação a determinado pedido, não mais se discutirá. Terminou feito o exame cognitivo em relação àquele tópico. Tudo bem. E tem conteúdo do 485. Nós poderíamos examinar a natureza jurídica desse ato. Por que nós teríamos que examinar? Porque o código
Foi malandro. O código diz assim: a decisão é impugnável pelo agravo do instrumento. A decisão interlocutória é uma decisão? É. A sentença é uma decisão? Também. Mas vai ser impugnável pelo agravo do instrumento. Então está resolvido, professor. Isso é uma decisão interlocutória. Por quê? Nós estamos olhando o fenômeno, em humilde ponto de vista, nos óculos do CPC 73. Por quê? Não me parece absurdo fazer o seguinte raciocínio. Nós não temos hoje decisões interlocutórias que só podem ser impugnadas pela apelação. Por que nós não poderíamos ter sentença ou sentenças agravadas? Seria uma sentença parcial. Tudo vai depender do conceito de sentença que nós tomamos. Eu não estou duvidando que dessa decisão cabe o agravo do instrumento. Eu estou pondo em xeque a natureza jurídica do pronunciamento. O que o código diz? Isso é uma decisão. Vou dizer que é uma decisão, ele não resolve o meu problema. Tanto decisão interlocutória como sentença são decisões. O que ele me diz? Que essa decisão põe fim ao conflito de interesses, ao menos em relação àquele tópico. Não vamos mais discutir sobre isso. Precluiu, acabou. Não tem mais. Morreu. Essa é a ideia. Então eu estou pensando. Tem conteúdo do 485? Tem. Decisão? É uma decisão que versa sobre o mérito. E uma decisão que vai eliminar o conflito de interesses. Até aí, ou seja, olhando desse ângulo, eu posso dizer, isso é uma sentença. Pode chamar de decisão, é uma sentença. Se eu for para o outro lado, eu vou examinar o seguinte, mas qual é o recurso que cabe dessa decisão? Que o código não diz se é sentença ou se é decisão interlocutória. É o agravo. Aí eu poderia dizer, bom, então é uma decisão interlocutória. Porque agravo só de decisão interlocutória. Não sei. Parar para refletir sobre essas coisas aí. O código traz algumas situações que nos exigem sair da zona de conforto. E isso ainda dará muito pano para manga, meus amigos. Por fim, eu quero apenas destacar a figura da eficácia secundária da sentença. A sentença ela tem uma eficácia primária, que é aquela que diz respeito, grosso modo, à resolução do caso concreto, da forma como o judiciário resolve aquele caso concreto, mas também tem eficácia ou eficácias, aqui eu trouxe só uma, que são chamadas de secundária. E aqui nós temos um apontamento do código que é bem interessante. A eficácia secundária da sentença, para além da eficácia principal, a sentença possui eficácias secundárias. Uma delas, pois, diz com a produção da hipoteca judiciária. Ainda que o julgado que sirva de título hábil à sua constituição tenha sido impugnado mediante recurso dotado de efeito suspensivo, é facultado ao credor, independentemente de ordem judicial, submetê-lo ao registro de imóveis competente, no afã de constituir a hipoteca em epígrafe. O novo código alargou isso, alargou o efeito de abrangência da eficácia secundária chamada de hipoteca judiciária. Não precisamos de autorização do juiz, não importa se o julgado foi impugnado por recurso, inclusive deva ser recebido no efeito suspensivo. Nós podemos simplesmente pegar o julgado e submetê-lo à verbação na matrícula de um bem, se nós entendermos que isso pode servir à satisfação do interesse dos nossos clientes. Senhoras e senhores, esperando não tê-los cansado ao máximo, essa era a minha breve e humilde contribuição. Fico à disposição dos colegas para aquilo que for preciso. No mais, obrigado pela atenção.